palavra do Senhor diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o favor do Senhor ao meu coração, ao teu coração. Irmãos, nós temos vivido dias que muitas vezes a gente, devido à tribulação, às preocupações, da nossa vida, às vezes a gente para pensar e diz: mas será que Deus realmente está ouvindo a oração que sai da minha boca? Será que Deus, Ele tem recebido a minha adoração, a meditação que eu faço nas Escrituras Sagradas, o meu devocional de todas as manhãs? Eu não sei se todos vocês aqui têm o hábito, têm o costume de fazer um devocional pela manhã. Às vezes a gente pensa, amados, que para fazer um devocional nós precisamos de muito tempo. E na verdade nós não precisamos de muito tempo. Nós só precisamos sentar, orar, ler uma palavra, meditar, ver aquilo que o Espírito trouxe ao nosso coração para aquele dia, Lá em casa, eu e o pastor, nós temos um costume que o nosso altar, como vocês sabem, é na nossa mesa, na hora do café da manhã. E a gente tem um costume sempre de dizer, a gente lê uma palavra e aí a gente diz, hoje essa é a meditação do dia. Eu não sei se com você é assim também, mas sempre tem algo na palavra que te chama atenção para aquele dia, para suprir uma carência, uma necessidade, às vezes uma preocupação que está te afligindo. E geralmente vem aquela palavra ao teu espírito, e você medita, depois você ora. Isso é extraordinário, porque isso quer dizer que você tem uma afinidade com Deus, como filha de Deus, como filho de Deus. Quando a gente tem uma intimidade, é igual aquela amiga, aquele amigo, que você pode sentar, dar risada, contar uma piada, brincar. Por quê? Porque você tem uma intimidade. Com Deus não é diferente, com o Espírito Santo não é diferente. Então assim, quando nós paramos para meditar na palavra, no nosso devocional, o Senhor sempre fala, o Senhor sempre ministra ao nosso coração, a respeito das nossas incertezas, a respeito muitas vezes das nossas dúvidas, a respeito muitas vezes das nossas incredulidades, porque muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos incrédulos. E às vezes a gente para pensar e diz: meu Deus, mas se nós temos a graça de Deus,
se nós temos o favor de Deus, se nós temos a palavra de Deus, a gente tem acesso a essa palavra todos os dias, a hora que nós quisermos, nós temos acesso a essa palavra. Por que muitas vezes nós nos sentimos tão só? Não é verdade? Quantas vezes eu e você nos sentimos só, solitários mesmo. É incrível dizer isso, mas é verdade. Parece assim que falta alguma coisa dentro de nós, que nós não sabemos explicar o porquê. Não é verdade? Parece que há um vazio, que às vezes você diz assim, mas por que eu estou sentindo isso? Por que isso tem vindo sobre mim? E às vezes você fica pensando, né, meu Deus, mas o que o Senhor quer de mim? Mas se a gente for estudar a palavra, você vai ver que Jesus também tinha esses momentos de angústia. Jesus também passava por esses momentos de solidão, mesmo cercado de pessoas, mesmo cercado da sua família, mas ele também se sentia só. E aí a gente se pega pensando, mas Deus, o Senhor já nos deu tantas coisas, o Senhor já nos abençoou tanto, a mim, a você. Se eu for perguntar para cada um dos irmãos aqui, cada um de vocês vão dizer o que o Senhor fez por vocês. Não foi pouca coisa, foi muita coisa, e continuará fazendo no decorrer da nossa vida nessa terra. Mas aqui essa palavra de 1 Coríntios, ela diz assim: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, muitas pessoas pensam que só porque nós recebemos muitas graças de Deus, vai nos livrar, vai nos preservar de cair. Queridos, quantos de nós já recebemos tanta graça de Deus, tanto favor de Deus, tanta bênção, tanta vitória, tanta conquista, tantos milagres. Nós estamos sentados aqui dentro de um milagre. Eu vivo numa casa que é um milagre. Só que muitas vezes a gente fica se pegando a pensar, mas se eu recebi tudo isso de Deus, então eu estou firme, então eu jamais vou cair, eu jamais vou me afastar, eu jamais vou pecar, porque eu tenho muitas graças de Deus, muito favor de Deus sobre a minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos nos vangloriar das graças que nós recebemos. Sabe, irmãos, é um dia sim, outro também. Não é só vir no culto de domingo, onde nós lemos a palavra com os irmãos, onde nós meditamos em uma palavra, mas é todos os dias. Como eu disse, você não precisa ficar meia hora. Quem tem disponível, quem tem esse tempo disponível, você não precisa ter meia hora, você não precisa ter uma hora, basta 10, 15 minutos. Deus já fala com você, não é verdade? Então nós não podemos nos vangloriar das graças que nós recebemos. Eu quero deixar para os irmãos hoje uma coisa, que a nossa confiança, a nossa força, ela deve estar nele até o fim. É nele. A nossa confiança, a nossa força vem de Deus. Glória a Deus. Não vem do nosso trabalho, não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa inteligência, mas vem
da capacidade que Deus nos dá para viver todos os dias debaixo da graça de Deus. Amém. Aleluia. É como nós cantamos aqui os louvores. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Não é nós que importa, mas é Ele. Queridos, quem pagaria um preço de sangue numa cruz do Calvário, como nosso Senhor pagou por mim e por você? Jamais nós pagaríamos, mas Ele pagou, para nos ver hoje livres, libertos, sendo agraciados e sendo chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu meditava com o pastor essa semana, lá em casa pela manhã, e eu dizia para ele que eu estava muito feliz, porque o Senhor, Ele falou algo ao meu coração muito tremendo, e eu chorei muito na mesa, porque eu disse para Ele, eu falei, o Senhor falou comigo, porque às vezes eu digo assim, às vezes a gente comete a bobagem de dizer, mas eu não trabalho, né? A gente que é pastor, né? Eu não trabalho fora. O Espírito Santo, Ele me corrigiu. E Ele falou comigo, Sueli, algo extraordinário, que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, você é copeira do meu reino. Glória a Deus. Aí Ele me levou lá para Neemias. Neemias foi copeiro do rei. Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele teve o favor do rei. E ele era copeiro, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Ele teve o favor de Deus e ele teve o favor de um rei. E se você for ler a palavra lá em Neemias, você vai ver que ninguém conseguiu, em muitos anos não conseguiram reconstruir aqueles muros. E ele, se eu não me engano, 50 e poucos dias, ele conseguiu. Amém. Reconstruir. Glória a Deus. Porque ele teve o favor do rei. E ele teve o favor do nosso rei maior. Glória a Deus. Queridos, eu me alegrei, porque o Senhor disse, você é copeira do meu reino, é copeira, é obreira da minha casa. E eu dizia para o meu marido, nós não somos pouca coisa, não. O diabo tem falado muitas vezes que a gente não é ninguém. Muitas vezes a gente se diminui. Mas nesse dia eu pedi perdão para Deus. Eu disse, Deus, eu nunca mais vou me diminuir. Eu nunca mais vou deixar Satanás falar aos meus ouvidos, ao meu coração, que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Eu sou obreira do teu reino. Amém. Eu não sou pouca coisa. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês também não são pouca coisa. Vocês são servos. Vocês são filhos de Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a chance com Deus, achando que nós somos pouca coisa, e nós não somos pouca coisa, nós somos grandes pessoas no reino de Deus. Amém. Nós somos chamados de filhos, filhos de Deus, aleluias, glória a Deus. Queridos, quando a nossa confiança e a nossa força está no Senhor, é essa forma que o Senhor nos previne de cair. Quando a nossa confiança, quando a nossa força está nele, não é qualquer coisa que nos derruba, Cristina. Glória a Deus. Não é qualquer tempestade que vai nos derrubar. Eu quero dizer para os irmãos, a nossa casa não é construída sobre areia. A tua casa, Sheila, que
que você tem medo muitas vezes, quando vem esses vendavais, quando vem essa chuva forte, a tua casa, ela é sustentada pela rocha, e a rocha é Cristo. Amém. É Cristo. Queridos, nós bebemos de uma fonte chamada Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios 10, o 10:4 diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. É dessa fonte que nós bebemos. A nossa garantia está nessa fonte. A nossa casa, ela está firmada nessa fonte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então você não é pouca coisa. Não é qualquer rio que vai passar lá e você vai sair nadando. Não. Não é qualquer vento que vai levar a tua casa. A nossa casa é firmada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. A fonte é Cristo. Aleluia. Não é palavra de pastora, é a palavra de Deus que diz aqui em 1 Coríntios 10. E a pedra era Cristo, e ela continua sendo Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não mudou. Amém. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus do passado, o Deus do nosso futuro, o Deus do hoje, o Deus do já, o Deus do amanhã. Aleluia. Nós mudamos, nós nos distraímos, nós achamos que só porque temos algumas bênçãos. Queridos, eu quero dizer algo para vocês, que talvez vocês vão ficar até constrangidos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que as bênçãos de Deus, elas não são muita garantia para nós, não. Sabia? Às vezes as pessoas pensam que eu estou sendo muito abençoado. Eu não preciso ir para a igreja nenhuma, porque eu estou sendo abençoado, abençoada. Abra a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao 22. Aqui conta-se a história do jovem rico. Queridos, nem tudo que Deus abençoa, Ele aprova. Nem tudo, Sueli, que Deus abençoa, Ele aprova. Eu quero dizer para vocês, queridos, tem muito crente enganado por aí. Vamos ler lá Mateus, capítulo 19, o verso 16 ao 22, que diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres
e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Essa passagem aqui do jovem rico, ele fez tudo certo, mas o principal, que era seguir Jesus, ele não fez. Como diz o título, o jovem rico. Com certeza ele era dono de muitas propriedades. E aí ele teve uma resposta aonde muitos de nós talvez já falamos algum dia. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ele quis dizer: eu já tenho feito muita coisa boa. Mas o que Jesus queria dele? Ele não precisava, ele não entendeu. Ele não entendeu. Verdade. Jesus não estava mandando ele ficar pobre. Jesus estava mandando ele seguir ele. Sabe, queridos, nós precisamos observar essas coisas na nossa vida. Que as bênçãos que o nosso Deus já nos deu, não é garantia, irmã Joseli. Aquilo que Deus já me deu, não é garantia. A garantia, sabe qual é, Sheila? É de eu permanecer firme em pé até o dia da vinda do nosso Messias. Glória a Deus. Se nós chegarmos, Cristina, até o fim, aí nós vencemos. Amém. Glória a Deus. Não é as bênçãos, não é aquilo, pastora, mas é tão bom ter bênção. Claro que é. Quem que não gosta de bênção? Quem que não gosta de mimos? Quem que não gosta de um saldinho lá no banco e só fazer o pix, né, Shira? Quem que não gosta? Todos nós gostamos. Glória a Deus. Quem não gosta de presentes? Quem não gosta de comer bem? Todos nós. Aleluia. Mas o que Deus busca de nós para o tempo chamado hoje. E aí eu pergunto para você: você tem observado a sua vida cuidadosamente? Como você tem observado a tua vida? Às vezes a gente vê pessoas observando a vida dos outros, Verdade. mas não observando a si próprio. A primeira pessoa que nós devemos observar é a nossa própria vida. Será que o que nós estamos fazendo está agradando ao nosso Deus? Será que tudo aquilo que nós temos feito, o Senhor tem se agradado de nós? Ou será que nós podemos melhorar? Ou será que nós podemos fazer melhor? Verdade. Irmãos, vamos fazer as coisas melhores. Amém. Fazer o melhor com amor. Se é para você dar algo para alguém, dê de verdade, com amor. Se é para ajudar alguém, ajude de verdade, com prazer, com alegria, com satisfação.
Amém. Se é para servir, sirva com o melhor que você tem. Irmãos, é como a palavra fala, ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. Glória a Deus. Não tem como ser diferente. Agora tem pessoas que não sabem ser fiel nem no pouco, É verdade. porque dá de qualquer jeito, porque semeia de qualquer maneira. E quando nós semeamos, seja na igreja, seja na vida de alguém, seja na nossa casa, seja no meio da nossa parentela, nós devemos semear, nós devemos dar o melhor. Aleluia. Então vamos observar cuidadosamente mais a nossa vida. Vamos viver mais perto de Deus. Vamos viver mais perto das Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Irmãos, quando você estuda a palavra, quando você medita na Escritura, Deus fala com você. Verdade. E você se aproxima mais de Deus. As pessoas que se aproximam mais de Deus, dificilmente elas vão cair. Dificilmente elas vão deixar as coisas de Deus em segundo plano. Esses dias eu falei para o nosso filho algo e ele disse assim: ah, mãe, o meu tempo é muito escasso. Aí eu disse assim para ele: pois é, meu filho, só que Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que Deus errou falando isso? Será que Deus errou falando acerca do tempo? Jamais. Se a Bíblia fala que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, então tudo tem o seu tempo e nós vamos conseguir. Sabe, irmãos, quando nós trabalhamos com amor, as coisas fluem. Hoje eu acordei de manhã, Aleluia. e eu fiquei pensando: meu Deus, por onde eu começo? Porque íamos ter a imersão aqui, que começava às 14 horas. E eu falei: Deus, me ajuda, Espírito Santo, me dê paz, tranquilidade, para eu fazer as coisas que eu preciso fazer. E eu quero dizer para os irmãos que louvado seja Deus. Aleluia. Nós chegamos aqui no templo, eu e meu marido, eu acho que não era bem meio-dia. Glória a Deus. Eu fiz uma comidinha para nós comer, eu fiz pãozinho, eu fiz cueca virada e eu fiz o meu famoso bolo de banana com uvas passas. Quando os alunos da imersão chegaram, já estava a mesa posta e tudo quase pronto, só faltava fritar as cuecas viradas. Glória a Deus. O que é isso? É quando você faz as coisas com amor, Sheila. Quando você faz as coisas na tranquilidade do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo vem e ele te orienta, ele te ajuda, ele te esforça. Irmãos, como é bom contar com a dependência, como é bom depender e como é bom contar com a companhia do Espírito Santo. E já indo para os finalmente dessa breve palavra, eu quero dizer para os irmãos que
a gratidão e ações de graça, elas são capazes de destruir as artimanhas do nosso inimigo. A gratidão, as ações de graças são capazes de destruir Glória a Deus. as artimanhas do nosso inimigo. Seja uma pessoa grata, seja um homem, uma mulher grato. Que haja, queridos, gratidão no teu coração. Por mais simples que você seja, por mais pouco que talvez você tenha, mas seja grato. Seja grato. Seja grato. Como diz uma pastora famosa aí, se você não tem uma toalha bela para pôr na tua mesa, vá lá na loja de tecido, compre uma chita baratinho e faça uma toalha para tua mesa. Você terá uma toalha bonita. Irmãos, vamos ser mais gratos. Aleluia. Vamos agradecer mais aquilo que o nosso Deus tem nos dado. E não se vanglorie naquilo que Deus já te deu. Glória a Deus. Seja grato, sim, mas não se vanglorie, porque o Senhor tem muito mais para nós. E quando você vê alguém batendo no peito e dizendo: Aleluia. eu tenho tudo, Deus tem me abençoado, nem tudo que Deus abençoa, Ele aprova. O jovem rico tinha tudo. Aliás, ele achava que tinha tudo. Mas a maior riqueza ele não tinha. O verdadeiro tesouro escondido ele não tinha. Ele estava à frente de tudo, né? Exatamente. Então, queridos, não vamos subestimar o que Deus tem dado. Ele tem dado para nós sermos fiéis e felizes e sermos gratos. Glória a Deus. Hoje você está em pé e eu quero dizer para ti, meu irmão e minha irmã, a cada dia faça o melhor. A cada dia permaneça mais em pé. Amém. Vivendo mais perto de Deus. Glória a Deus. Perto da palavra de Deus. Tendo intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Orando mais. Orando mais. Glória a Como Deus. está a tua oração? Como está a tua súplica? Ah, queridos, nós não temos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas o melhor nós temos, que é a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo Jesus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Glória a Deus. A tempestade, o vento não vai derrubar a tua casa, porque há alguém lá que vela pela tua alma e pela tua, Glória a Deus. Glória a Deus. pela tua. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tua casa pode ser simples. Tua casa, aos olhos dos homens, pode não ser segura. Mas há alguém
que tem segurado a tua casa em todas as áreas. Aleluia. Em todas as áreas. Seja na área física ou seja na área espiritual. Mas o Senhor tem segurado a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Guarda essa palavra no teu coração. E que haja gratidão e ações de graças. Porque a gratidão e ações de graças, elas vão destruir todas as artimanhas do meu inimigo e do teu inimigo. Amém. Glória a Deus. E nós vamos continuar firmes, inabaláveis, com Cristo no nosso barquinho. Amém, queridos? Amém. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida em Cristo Jesus.